expressão através da palavra talvez seja a alma da literatura. E os estilos são capazes de transmitir emoções, experiências e também conhecimento pelo romance ou pela poesia. O Trilha de Letras de hoje fala sobre verso e prosa. E para isso nós convidamos uma das mais queridas autoras brasileiras e com larga experiência na arte de contar histórias, Marina Colasanti. Seja bem-vinda ao Trilha de Letras, Marina. Que trilha boa! E eu gostei do Mais Querida. Ah, pois é, porque afeto faz diferença, né, Marina? Eu me lembro da paixão que eu tinha pelos meus autores na juventude, na infância. É uma relação de afeto, de identificação. Você veste a pele do autor, ou melhor, a pele do autor te veste. Já que a pele do autor te veste, que pele foi essa que você vestiu tanto para a prosa quanto para o verso? Como é que você faz a distinção dos dois estilos? Eh, eu fui muito alimentada com poesia na infância. Mas era tanta reverência que eu não me atrevia. Me atrevi quando era criança, fazia poemas na juventude, adolescente, depois não mais. E ainda por cima casei com um poeta, Afonso Romano de Santana, o que segurou ainda mais esse veio. Não quero sequer chamar de talento, um veio. Aham. Mas quando a poesia bateu na minha porta, pá, 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 estava pronta e eu tive só que abrir. Eu comecei pela prosa porque eu comecei pelo jornal. Eu comecei como jornalista e logo cronista. E depois articulista, artigos muito grandes. Então, a prosa foi o veículo inicial, o cavalo que eu tomei para atravessar a trilha de letras. Olha só, gente, bonito, né? A gente tem aqui realmente uma poeta. Marina, já que a gente está falando de prosa, antes da gente chegar nesses versos, gente, eu vou apresentar para vocês um livro que a Marina trouxe, que é Hora de Alimentar Serpentes. Esse livro, ele é um livro de mini contos, não é isso, Marina? E por que você quis trazer esse livro para o Trilha de Letras? Porque ele foi adotado para o vestibular da UERJ e eu estou morrendo de pena dos vestibulandos. Por que você está com pena dos vestibulandos? Porque esse é um livro muito difícil, é muito denso. E eu tenho... Esse é o 5º livro de mini-contos, e todos eles são temáticos, porque eu quero, ao fazer um livro de mini-contos, eu quero que ele, sem que o leitor perceba, seja um ensaio sobre o tema. Ou seja, ao fim de ler tantos contos mínimos, pequenos, ao fim de juntar tantos cacos, o leitor tem um painel. E olha, gente, o que a Marina está falando é verdade. Quando a gente abre o livro e ela diz assim, não, é um livro difícil, vai ser difícil. Os estudantes podem olhar e dizer assim, nossa, texto curtinho, né? Ai, que beleza, vai ser ótimo. E, na verdade, o que você esclarece é que não é isso assim do jeito que está aparecendo. O tamanho não significa nada aqui. Não, porque o tema desse livro... eu fiz um sobre o amor, eu fiz um sobre os animais, eu fiz um sobre a morada. O tema deste livro
é a bagagem cultural, a minha mochila cultural, o que eu recebi da vida. Por que o título Hora de Alimentar Serpentes? Isso também é uma Porque curiosidade. porque eh, tem um conto em que a pessoa, eh eh, sente serpentes no cérebro, na cabeça, e as alimenta lendo coisas ferozes, lendo, sangue, lendo assassinatos, alimenta, com essas leituras as serpentes, mas a pessoa receia a hora em que as serpentes resolverem botar ovos. Ah, e aí elas vão gerar outras serpentes. Então a gente, na verdade, tem que ler isso com uma segunda leitura, Sempre. não é? O texto em si, ele tem um conteúdo, que é o texto de prosa, mas o leitor tem sempre que ir além. É, tem que ir além. Eu vinha no táxi, no carro que você mandou para me buscar, e eu abri ao acaso para ver. E vi, tem um conto do Conde Ugolino. O Conde Ugolino é uma personagem que habitou a minha infância como a de todas as crianças italianas, porque é uma personagem de Dante, uma personagem que existiu na história e que Dante põe no inferno, porque ele foi trancado numa torre com seus filhos, sem água e sem comida, e disse que ele devorou os filhos. Portanto, para uma criança italiana, é uma presença constante, porque o pai que devora os filhos é a ameaça grandíssima. E o Conde Ugolino, nesse conto, ele amarra silêncio na torre, nenhum gemido mais. Ele vai emendando a roupa dos filhos, faz uma Teresa, prende a Teresa na coluna central da bífora e desce, se evade. Vê a sombra dele na calçada, sabe que a tarde já vai avançada e pensa que, como ele, Cronos devora os seus filhos. Ou seja, num conto de 3 linhas, tem Ugolino, que não é conhecido dos brasileiros, tem bífora, que brasileiro não sabe o que é um modelo de janela renascentista, e tem Cronos, que é o tempo, que come os seus filhos, mas que a maioria dos jovens não sabe o que é Cronos, embora estejam sendo comidos por ele. Pois é, Marina, a gente fica sempre com essas ideias na cabeça. Quando não se conhece, ou quando se lê palavras, não é, que você não conhece, tá aí, foi o que eu disse, uma oportunidade de se ir atrás para saber, não é? E eu acho que a gente tem sempre que ir atrás para saber mais. E é por isso que eu vou dar uma paradinha aqui com você, porque a gente foi atrás de um autor para saber como é que ele transita entre a prosa e o verso. Vamos ouvir? Vamos. Vamos lá. A poesia é o gênero mais difícil que tem, por 2 motivos. Ela escapa como uma areia entre os dedos do poeta que tenta segurá-la, e também porque nós somos um país que temos poetas maravilhosos, um país que tem Drummond, que tem Cecília Meirelles, que tem João Cabral. Quem sou eu para me aproximar? A poesia é um estado de reflexão sobre você mesmo e sobre o mundo. E se você começa, você só vai parar quando não conseguir mais fazer. O Guimarães Rosa, no Grande Sertão, né, o grande escritor mineiro, faz uma prosa poética. Ele vai te levando num caudal de informações e de construções
O Saramago faz uma prosa poética, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, só tem o ritmo dele para construir o que ele quer. E isso são características que misturam a fluidez que a poesia te dá com a concatenação que a prosa costuma, talvez, exigir do escritor. Stendhal, o grande romancista francês, ele dizia que o romance é um espelho que o escritor carrega ao longo de uma estrada. Então, ele vai refletindo essa estrada que ele está trilhando e também, de alguma maneira, vai refletindo esse escritor. Então, na verdade, a boa prosa e a boa poesia, elas se irmanam, elas trocam muito, elas são primas irmãs. Marina, isso que a gente ouviu é importante, porque a gente vê que os autores têm mais ou menos a mesma medida, né? Os que trabalham com prosa e verso vão transitando bem de um lado para o outro. E você falava dos mini-contos, você também tem romances, a gente não pode deixar de falar disso, do seu trabalho. E tem toda uma história também, em que você tem textos escritos com grande volume, não só os mini-contos. Isso a gente precisa destacar também, né? Esse, por exemplo, é um livro de texto corrido. Ah, sim, vamos mostrar, gente. Vamos mostrar para vocês. Minha Guerra Alheia. Isso é um livro de memória, mas tinha um outro intuito, porque eu acho que as minhas lembranças não interessam a ninguém. O intuito desse livro era falar da guerra de um outro ponto de vista, que não é dos combatentes, que não é dos defuntos, que é um ponto de vista familiar de uma criança criada durante uma guerra grandíssima. Como se vive dentro das casas. Era esse o meu intuito. Essa criança era você? Claro. Na Segunda Guerra Mundial? Exato. E quem lê esse livro vai ter uma ideia do olhar desta criança. Dessa criança. Nesse período. Exatamente. Que sentimentos podem gerar no leitor? Não tenho ideia, porque cada leitor faz uma leitura, cada leitor se identifica com uma parte, cada leitor usa a sua experiência como arma de leitura, como ferramenta de leitura. Quando a gente fala com você desse livro, o que te vem mais à mente? A leitura. A leitura de livros. A leitura. Que te ajudaram. Mas foram a leitura, os livros foram meu colete salva-vidas, porque lemos muito, meu irmão e eu, entre 6 e 8 anos de idade, para mim, entre 6 e 10 anos de idade, quando eu vim para o Brasil. Lemos muito, 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 em situações, às vezes, adversas, complicadas, e os livros eram uma farra, eram nossos companheiros de brinquedo, eram nossa fonte mais rica de imaginário, porque outras realidades, selvas, índios peles vermelhas, Oriente. Ou seja, Marina, você sai do lugar quando você está com o livro na mão, não é isso? Gente, eu vou aproveitar, já que a Marina está falando isso, dos livros e também das leituras que a tiraram do lugar, a gente vai ao nosso quadro Leituras com a nossa produtora Maíra de Assis, que dá uma dica de livro para vocês. E o Trilha de Letras volta já, logo depois do quadro da Maíra. Quando a voz de Nancy Sinatra encheu a casa, Lourenço abriu os olhos. Ele havia se sentado de lado no primeiro dos 3 degraus que se abriam para o caminho de cascalho, de modo que foi impossível não perceber o sangue. A luz do abajur formava um reflexo alaranjado no chão, desde a sala até a varanda, revelando os pontos escuros e opacos sobre a madeira. Ninguém sentiu o aroma metálico da tragédia, porque a maior parte dela estava dentro da casa, coberta por um cardigã que nunca mais voltaria a ser branco.
O livro de Alex Sens, O Frágil Toque dos Mutilados, é um exemplo de prosa. E prosa bem construída. Mas o caminho do jovem e premiado escritor passa também pelos versos. Além de prosa, ele escreve poesia. Os dois estilos possuem diferenças e singularidades, mas a união pode estar na imaginação e na criatividade do autor, que captura o leitor com as suas palavras. Elemento imprescindível da literatura. O Trilha de Letras está de volta e hoje a gente recebe a grande escritora Marina Colasanti. A gente falava sobre prosa e verso, mas antes de nós continuarmos a nossa conversa, que está ótima, né, Marina? A gente vai chamar o nosso quadro Dando a Letra, que sempre tem projetos literários e que agora tem uma novidade. Se você é autor, tem um livro que publicou recentemente, um autor iniciante e quer também divulgar a sua obra, entra em contato com a nossa produção, procura lá a nossa página no Facebook para se informar melhor. Vamos ao Dando a Letra de hoje. Sou Lilian Ginsky, autora de livros infantis aqui do Paraná. E hoje trouxe uma dica de leitura para todos vocês. O meu pequeno livro, As Patuscadas de um Livro Infantil. Esta edição nasceu em 2013 e 2014. Foi publicado pela CEP e foi premiado no concurso literário daquele ano. Agora, em 2018, ganhou roupagem nova, pela editora Giostre. A história apresenta as aventuras do pequeno livro infantil, desde o momento em que ele sai da caixa e chega à livraria, até o momento em que ele conhece um menino que não gostava de ler. Na livraria, além do menino, ele conheceu o dicionário, o calhamaço e outros personagens muito divertidos. É uma história de aventuras, mas é uma história que nasceu de uma palavra. É um processo de criação diferente. Eu ouvi a palavra patuscadas e a partir dela eu criei esta história. Então é uma brincadeira para os leitores também. Vamos conhecer o que são patuscadas? E você, que é essa grande poeta, como a gente também falava no primeiro bloco, a gente terminou, né, falando sobre esse livro dela, que é Minha Guerra Alheia, e tem que dizer que você está escrevendo um livro nesse momento a partir desse aqui. É uma continuação? É. É uma continuação? Não. Não. É uma continuação e não é uma continuação. Porque quando saiu esse, me pediram, as pessoas, os amigos e tal, me pediam para escrever o resto, porque eu vim para o Brasil e fui morar no Parque Lage, que pertencia à minha família, onde já morava meu pai, pertencia a Gabriela Besanzoni Lage, minha tia-avó. Então, eu fui morar na mansão do Parque Lage. Então, agora eu estou escrevendo um livro complexo, porque é a história da casa, a biografia dela, a biografia dele, Henrique Lage, biografias cruzadas e a história da casa, a história legal da casa, Roberto Marinho, Carlos Lacerda, decretos, vendas e a vida depois, porque eu vou até a morte de Gabriela. É mais fácil, nesse ponto, escrever em prosa? Já pensou traduzir isso para poesia, Marina, em versos? Ah, sim. Esse livro vai ser misto. Tem uma parte final que se chama A Poética da Casa. E são os poemas sobre a casa. E aí eu te pergunto, já que a gente está falando de prosa e verso, nesse momento dá para dizer o que é mais difícil para o escritor? Ah, sem dúvida, a poesia. Porque pode-se fazer prosa sem ter uma linguagem poética. Pode-se fazer, hoje em dia se faz muita prosa, como a Elena Ferrante, que todo mundo está adorando e eu não gosto, que faz roteiro. É a mesma coisa que um roteiro bem feito. Diálogo, 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 diálogo. E situações.
pode-se fazer e ter muito sucesso com isso, é até mais fácil. O autor de linguagem, como era Clarice Lispector, por exemplo, como era o Joyce, como há alguns autores, o autor de linguagem tem tanta dificuldade quase quanto na poesia, porque está fazendo uma linguagem metafórica, muito trabalhada. Agora, a poesia é o desafio maior. É o desafio maior. Gente, é tão interessante Marina falar isso, porque ela tem um trabalho de poesia para criança. Imagina, você fazer poesia para criança, você acha que é desafio maior ainda? Não, é diferente, porque quando eu trabalho com poesia para criança, eu faço um equilíbrio entre poemas que falem de coisas muito densas, como a morte, o percurso, a vida, as perdas, as frustrações, porque eu acho que tem que falar, e coisas mais divertidas, mais a barata sobre a escova de dente, enfim, o sapato que some e você não sabe porque ele não pode sair andando, porque sapato não anda sozinho, uns poemas mais coisas. E eu trabalho com rima e trabalho mais com métrica, porque é mais fácil a fixação se você usa rima. É um jogo de palavras, é mais divertida a rima para a criança. Então, na poesia de criança, eu tento trabalhar com esses dois elementos. Gente, como é bom a gente aprender, né? Sempre aprendendo. Marina, vamos aprender um pouquinho mais, ouvir um outro autor, né, no nosso programa falando de prosa e verso. Vamos? Tá bom. Vamos lá. Escrever prosa, você pesquisa, você se vale de uma série de aspectos externos a você, a sua reflexão, a sua discussão, o seu estudo. E a poesia é uma coisa mais íntima, ela bate a sua porta de noite, nem sempre você vai abrir, ou nem sempre ela bate a porta, ou você bate a porta dela, ela manda você andar. Então a poesia é mais sutil, né? A prosa não é que ela seja mais controlável, né? Sobretudo quem faz uma prosa poética, como eu tento fazer. Mas são profundamente diferentes, embora ambas os gêneros façam, não são gêneros, os tipos de escritas façam parte desse grande desejo que tem o ser humano, que temos todos nós, de nos expressar. A prosa, ela pode te dar muitas coisas, mas quando chega num determinado momento, ela fala para você, para aí, porque não dá mais, ou você não está sabendo fazer, e tal. Então, o limite da prosa é não te permitir colocar as coisas mais livremente, as palavras soltas, voando, como se fossem pássaros, no branco do computador ou do papel. Esse é um possível limite da prosa, não como conteúdo, mas como forma. Quando a gente ouve outros autores, a gente tem sempre mais ideias, né? E você falava da questão da criança, e eu fico me perguntando, muitas vezes a gente lida com a criança menosprezando, não é não, Marina, um pouquinho do conhecimento daquela criança ou da forma como ela entende o mundo. Eu sempre fico com essa percepção de que o adulto acha que sabe muito, e às vezes tem umas surpresas com a criança. Ela fala algumas coisas e você se surpreende, meu Deus, ela já percebeu isso antes de mim. A criança que lê, ela é uma criança que terá mais capacidade de entender esse mundo com as suas variações? Não há dúvida quanto a isso. Isso já é um fato comprovado. Não no Brasil, evidentemente, porque investimos só 6% do PIB em educação, então não podemos comprovar os efeitos da leitura. Mas, no mundo todo, há estudos sobre isso. A criança que lê dinamiza a sua linguagem, costura melhor os seus pensamentos, porque link não é uma coisa de celular, não é uma coisa de computador.
Isso foi copiado do cérebro. O cérebro humano faz links. E a criança que lê tem mais facilidade para fazer os links, tem mais elementos de apoio para fazer os links. Marina Colasanti, a gente está terminando. Eu queria que você dissesse uma coisa para a gente. Você é mais prosa ou você é mais verso? Ou essa pergunta é muito difícil? Não, eu sou prosa e verso na mesma medida. Que isso atravessa o olhar. Você tem um olhar poético ou não tem um olhar poético? É a maneira de aproximar-se do mundo. É um veículo de aproximação. E eu acho que eu tenho os dois. Nossa, gente. Eu acho que você tem também. Marina Colasanti, a gente vai terminando essa nossa conversa por aqui, com uma vontade danada de continuar, né, pessoal? Nessa trilha com você. Mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Trilha de Letras. Que prosa boa que a gente teve, não é? Muito boa. Vamos terminar em verso. Prosa e poesia. Vamos terminar em verso. Querida, obrigada pela sua presença. Um afeto e um carinho enorme para você, tá Obrigada. bom? Volte sempre, tá bom? Voltarei. Gente, olha só, o Trilha de Letras vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Lembrando sempre a vocês, Trilha, o caminho da literatura passa aqui.